Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje, na sequência de diversas iniciativas legislativas sobre questões relacionadas com o sistema de transportes públicos, com especial incidência sobre o transporte ferroviário, pode sintetizar-se num ponto: o mau funcionamento dos transportes públicos e o péssimo funcionamento do transporte ferroviário. Os projetos de lei e os projetos de resolução apresentados revelam, sobretudo, a progressiva degradação dos transportes públicos em Portugal e denunciam a incapacidade do Governo em contrariar essa situação. Hoje, o que está em causa é a constatação de que o Governo está a falhar, tal como noutras áreas, também em matéria de transportes públicos. Entretanto, milhões de portugueses são prejudicados diariamente pelo mau serviço, pelos atrasos, pelas supressões e até pelas expectativas criadas, mas que nunca se concretizam. Senhores deputados do Partido Socialista, passaram 8 anos. Já basta de se desculparem sistematicamente com a herança do governo PSD-CDS. Até porque essa herança, a da Troika, nos constrangimentos que provocou ao país, tem responsáveis, assinaturas e rostos do Partido Socialista e do então Primeiro-Ministro José Sócrates. Passaram 8 anos. Já é tempo de assumirem as responsabilidades pelo que não têm sido capazes de fazer. Tiveram 8 anos para cumprir promessas e expectativas criadas em matéria de transportes públicos. Nestes 8 anos foram, não encontro outra expressão, incompetentes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, após 8 anos de governação do Partido Socialista, em boa parte deles com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, o que fez, afinal, o Governo? São quase 8 anos do Governo Socialista com promessas sucessivas de aposta nos transportes públicos, de apresentações, de proclamações de renovação da ferrovia, mas que nunca se concretizaram, de anúncios de novos comboios que teimam em não chegar, de barcos que não chegam e, quando chegarem, vêm sem baterias. Apenas 3 exemplos concretos da incompetência deste Governo. O Plano de Investimentos Ferrovia 2020, anunciado com pompa e circunstância, deveria estar concluído em 2021, mas só estará, se estiver, concluído em 2025. Os novos barcos para a travessia do Tejo foram anunciados que viriam em 2020, mas só começarão a chegar em 2023 e ainda assim com o insólito de virem sem baterias. Os novos comboios, anunciados vezes sem conta, só começarão a chegar entre 2026 e 2029. Ou seja, o Governo em funções desde 2015 demora entre 11 e 14 anos para assegurar novos comboios. É assim o Governo Socialista. Promessas não cumpridas, expectativas criadas e, o pior, o convite à utilização dos transportes públicos através do Programa de Apoio à Redução Tarifária, uma boa medida, mas que depois nada foi feito para corresponder ao estímulo da procura. Ou seja, as pessoas têm um preço mais baixo para os transportes públicos, mas depois não têm transportes e os que têm prestam um péssimo serviço. Após 8 anos de governação do Partido Socialista, as perguntas que hoje se impõem são as seguintes: o sistema de transportes públicos melhorou ou piorou? As pessoas estão satisfeitas? As deficiências que apontavam foram resolvidas? As pessoas podem confiar nos transportes, na ferrovia, nos transportes fluviais, nos transportes rodoviários? A resposta inequívoca é não. Os portugueses não têm os transportes que o Partido Socialista prometeu e, menos ainda, os transportes que necessitam. A degradação dos transportes públicos tem-se agravado em Portugal. E para os que negam a realidade, certamente por vergonha, podem verificar nas queixas permanentes de quem sofre com o mau serviço prestado. O mau serviço, os atrasos, as supressões, as sobrelotações. Estas queixas têm aumentado conforme se constata nos relatórios da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
perante o atual cenário de degradação progressiva dos transportes públicos em Portugal, as propostas hoje apresentadas são apenas um paliativo. O problema é mesmo a incompetência deste Governo. O PSD defende o aumento dos direitos dos utentes dos transportes públicos e a sua salvaguarda. As alterações e aumento de garantias indenizatórias para os utentes, sempre que os serviços falham, merecem a nossa atenção e devem ser aprofundadas, mas devem ser observadas de modo a harmonizar os direitos fundamentais dos passageiros do transporte público coletivo, atualmente dispersos na legislação nacional. O envolvimento de entidades representantes dos utentes na definição dos serviços mínimos relativos aos transportes públicos deve ser ponderado de modo a assegurar uma correta representatividade. E em relação ao transporte fluvial, curiosamente, era o memorando com a Troika assinado pelo então Governo Socialista que previa a sua concessão. O incumprimento desta medida teve como consequência o atual mau estado do serviço prestado. Sobre esta questão, seria útil ponderar o alargamento de competências ao nível da área metropolitana de Lisboa para a gestão desta concessão. Em síntese, o PSD contribuirá para o aprofundamento da discussão de algumas destas iniciativas e, nessa sede, contribuirá com as suas propostas. Mas, na verdade, não temos muitas ilusões que resolvam um problema amontante, que é a incompetência deste Governo em relação aos transportes públicos, que apenas faz promessas que não é capaz nunca de concretizar, disse.